Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, irmãs. Vamos dar início a mais uma live nesse sábado. Os irmãos que forem entrando já vai compartilhando com seus irmãos. Já convido o pastor Alisson para se fazer presente, para estar conosco nesta oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos que forem entrando, vai compartilhando com seus amigos, irmãos, colegas de trabalho, irmãos de igreja, né? Seu grupo do Facebook. E vai me dizendo como é que está o áudio, o vídeo, para que nós possamos melhorar na medida do possível. Está conosco já o reverendo Mirabel. Deus abençoe, meu amigo. Vou convidar aqui já o pastor Alisson para estar conosco. Hoje estaremos estudando sobre um assunto que há mais de 500 anos está em discussão, a questão da predestinação e livre-arbítrio. Glória a Deus. Então, com certeza, eu creio que será muito proveitoso para os amados irmãos. Um beijo ao meu tio Edivan, Deus abençoe. Glória a Jesus Cristo. Eu convido nosso pastor Alisson, assim que ele puder estar conosco, e dar um ok aí para a gente adicionar. Glória a Deus. Como é que chama ele aqui? Nós estamos ainda fazendo alguns reparos, tá, irmão? Então não ligue não se eu precisar mexer em alguma coisa aqui, tá bom? Glória a Deus. Comida ali. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou dizendo como é que está o áudio, o vídeo, com os amigos e com os irmãos, tá bem, irmão? Diante de alguns instantes estaremos iniciando mais um estudo da palavra do Senhor. Fazendo a chamada um pouco mais cedo para dar tempo dos irmãos adicionarem, né? Ou nos adicionar, melhor dizendo. E também enviar mensagem de compartilhamento com seus amigos e irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está conosco também o meu irmão Júnior de Cristo. É meu irmão, tá? Deus abençoe, amado. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Diante de alguns instantes estaremos iniciando nosso estudo sobre predestinação e livre-arbítrio. Já fazendo a chamada para o pastor Alisson, que já está na expectativa. Será um assunto muito importante, onde os irmãos, já quero deixar bem claro aqui, que eu peço que os irmãos comentem, tá? Pergunta, que esse é um assunto que surge muitas dúvidas, tá? E que vocês façam sua pergunta, porque depois da nossa introdução estaremos respondendo perguntas, tá? Acerca do assunto. Qual a dúvida que você tem? Em nome de Jesus. O irmão Alisson já disse ok, nós vamos aqui agora fazer a chamada. Glória a Deus. Pastor Alisson, entre na live para que eu possa adicionar você, ok? Como é, velho? Aqui. Tá me vendo aqui. Glória a Deus. Graças a Deus.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Fazendo alguns ajustes. Pode abrir. Vamos ainda em faz ajustes. Irmãos lá nos perdoando algumas. Tá? Como nós somos leigos ainda nessa questão. Tá? O barulho que vocês estão ouvindo aqui é a porta do escritório que estou fechando aqui. Tá bem? Glória a Deus. Vou fazer a solicitação do pastor Alisson aqui, tá, irmãos? Se sair, me retorno, me perdoe, tá? Eu dei aqui. Chamar. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor Alisson já está dando a paz do Senhor. Estamos adicionando já, tá? Eu acho que está acontecendo alguma coisa, eu acho, na internet. Glória a Deus. Está conosco, nosso reverendo. Reverendo, como é que está o áudio aí, reverendo? Tá bom? Tá me ouvindo? Estamos aqui nos acertos, ouvindo bem, nos acertos finais aqui. Então, nós vamos... Irmão, não desligue não, se eu tremer um pouquinho, que eu estou organizando aqui para melhorar, tá? Aqui para os irmãos. Tá, acho que... Glória a Deus. Glória a Deus. Não, tá bom. Glória a Jesus. Estou baixando aqui, estou regulando aqui o tamanho, porque quando divide a tela, parece que ele fica um pouco... Tá ok. Um pouco. Os irmãos conosco aí, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos dando a paz do Senhor ao pastor Alisson. Passeio, meu irmão. A paz a todos que estão participando dessa live aí. Glória a Jesus Cristo. Como já foi mencionado, estamos iniciando a parte inicial para fazer os ajustes, tá? Então, os irmãos não estranhem se a gente mexer em alguma coisa, que é normal, tá, irmão? É ao vivo, tem que adaptar o aparelho ao ambiente, né? O senhor está me vendo certinho aí, reverendo? Estou vendo certinho. Tá? Tudo na paz aí. Glória a Tá Deus. cortando aqui, Tá ó. ok? Tá cortando o meu rosto, é isso? Levanta mais, é porque tá ali cortando, tá vendo? Eu estou baixando porque ele estava achando que eu estava... E aí agora? Aí para mostrar a sua biblioteca, tem que levantar um pouquinho mais. Você quer ver meus livros, né? É não, porque tá cortando a cabeça. E agora? Aí melhorou agora, velho. Pronto. Como eu tenho mais um pouquinho de Só vou aumentar espaço, um pouquinho. Eu estou vendo aqui pelo outro aparelho aqui, tá? Vou melhorar aqui. Veja isso, pronto. Pronto. É porque eu mesmo não estou me vendo, né?
fica um pouco dividido. Tá? Os irmãos que forem entrando, vai compartilhando com seus amigos, irmãos, grupos do Facebook, tá? Em nome de Jesus Cristo. Vamos alcançar um número considerável de pessoas para nós iniciarmos nosso estudo nessa noite. Já está conosco o pastor Alisson Rodrigues. A nível de início, o pastor Alisson Rodrigues ele é pastor da igreja N. Me corrija, por favor, pastor. Nova Identidade, não é isso? Ministério da igreja. Localizada ali Ministério no Nova bairro do Identidade. Dia. Pronto. O pastor Alisson ele é pastor de denominação, ok? Também é conselheiro de casais, Isso. tá? E um grande estudioso da palavra do Senhor, tá? O que acontece aqui nessa noite, para mim, é algo maravilhoso, porque com certeza Deus nos concedeu a oportunidade de estar mais uma vez discutindo sobre a palavra do Senhor. O assunto que iremos abordar requer bastante atenção na questão do assunto, por isso que eu não escolhi qualquer um, tá, irmãos? O pastor Alisson é uma pessoa que estudou sobre o assunto, entende um pouco sobre o assunto, e o que eu vou fazer hoje aqui é mais aprender do que partilhar com os irmãos. Essa que é a verdade, tá? Rapaz, Uma vez que nós compreendemos que o assunto é um pouco polêmico, mas nós vamos dar o nosso parecer, ok? Então, meus irmãos, vai compartilhando, diante de alguns minutos, nós queremos iniciar o nosso estudo dessa noite. Estaremos falando sobre predestinação versus, livre-arbítrio. Como foi sugerido, tá, no sábado passado por um dos nossos irmãos. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor, para ser normal, tá? Estamos ao vivo. Glória a Deus. Não sei se vou conseguir ver os comentários aqui, tá? Não por aqui, né? Só do seu, tá? Estou falando aqui com meu filho, tá? Que está como meu assessor, né? Que é sempre está como meu assessor aqui, então eu tirei os comentários daqui, né? Isso, né? Eu não estou conseguindo ver aqui. Não estou conseguindo ver aqui. Eu peço para os irmãos que forem entrando, vai dando um ok para a gente ver. Você está me ouvindo, os comentários aqui. Tá tudo ok, varão. Porque sábado passado tive dificuldade em ler os comentários, tá? Sábado passado tive dificuldade em ler os comentários. Também. Glória a Deus. Eu não sei quantos minutos já temos de chamada. Glória a Deus. Chamando, irmãos, seus amigos, irmãos, compartilhando, porque uma live dessa rica, tá? Requer, com certeza, uma quantidade de pessoas. Ok? Enquanto nós vamos aqui ajustando fazendo as coisas, anotações finais, né? E colocando em ordem as anotações. Meu irmão Júnior está dizendo que está ok. Preciso que você que estiver me ouvindo aí, irmãos e irmãs, vai nos dizendo como é que está o áudio, o vídeo, ok? Porque depois que a gente iniciar, fica um pouco mais difícil da gente, né? Melhorar a qualidade, né? Sem mexer na mesma, né? Então, preciso que vocês digam como é que está indo o áudio, o vídeo, o meu, do pastor, tá ok? Reverendo, tudo ok aí, né, reverendo?
Tudo ok, tudo ok. Entrando a irmã Rosicleide Lima, Pai do Senhor, irmã Rosicleide. Um abraço em Rebequinha. Deus abençoe. Irmã Rosicleide é membro da nossa igreja. Irmã Cristiane também, a Amém. paz de Jesus Cristo, são membros da nossa igreja. Deus abençoe. Bia, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu tio Edivan, meu irmão Oi. Júnior, paz do Senhor Jesus Cristo, todos. Isso aí, irmãos, vai compartilhando, tá? Vai avisando os irmãos que já estamos tá próximo do início, para não ficar longo também, né? A paz do Minha Senhor, irmão esposa não está Rosicleide. conseguindo ver a live. Do seu grupo aí, É. Ela entra no seu, no mande, seu e não consegue. peça para compartilhar. Você compartilha para eles e eles aceitam. Ah, é. Deixa eu compartilhar aqui o link. Isso. Acho que você tá desligado, né? Seu compartilhamento. Isso. Então, meus queridos irmãos, o assunto será bastante produtivo, tá? E como já sugeri no início, enquanto o irmão está polêmico, tá? Que já dura mais de 500 anos, e com certeza não será eu e Alice que iremos resolver esse problema, tá? Apenas iremos conscientizar os irmãos, ou quem sabe acerca dessa questão, ok? O irmão, eu não estou vendo ele aqui, mas eu acho que ele está organizando aí, e é normal isso acontecer, tá, irmãos? Por isso, Acho que não desistiu. ele deve estar organizando, compartilhando para os irmãos, e nós vamos esperar até ele retornar, tá? E vocês não saiam, tá, irmãos? Tá ligando, mas e vocês não saiam, ok? Em nome de Jesus. Nós vamos agora retornar com o irmão Alisson. Acho que está aqui já, Breno. Convida ele de novo aí, porque acho que caiu lá. Deve ser também. Foi isso mesmo. Deu uma queda aqui, mas já voltamos. Glória a Deus. Retornou aí tranquilo, Glória a reverendo? Deus. Glória a Jesus. Tudo certo aqui agora. Bora lá. Então, meus queridos, alguns irmãos, não sei porquê, estão saindo, acho que a internet deles está oscilando, não sei. Deve Mas ser para não isso. ficar muito longo, nós vamos iniciar o nosso estudo. Vamos iniciar com a oração, tá? Em nome de Jesus. E eu estarei introduzindo os dois assuntos para entrarmos nos pormenores, né? Do estudo, ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por este momento que o Senhor nos concede de podermos estar, Senhor, compartilhando um pouco mais sobre a tua palavra. Te peço Amém, que o Santo Jesus. Espírito clareando a nossa mente, meu Deus, e a mente dos ouvintes nesta oportunidade, Pai. Abençoando a cada um, meu Deus, e nos usa como porta-voz do Senhor, como canal de bênção, Senhor, para essas vidas, para esses irmãos que estão atentos, Pai, à voz do Senhor. Fala conosco por meio da mesma. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Enquanto, já repito, compartilha aí, tá, irmãos? Nós vamos agora entrar no assunto. O assunto é predestinação. E não vamos conseguir falar sobre predestinação sem também tecer comentários sobre o livre-arbítrio. Nós vamos tentar explicar, tá, algumas questões acerca desses dois assuntos, que, como já disse anteriormente, dura mais de 500 anos esse debate. Bom, vou apenas trazer uma introdução sobre o que é predestinação e sobre livre-arbítrio, tá? E o pastor Alisson estará também dando as considerações dele, né? E com certeza, como já disse, estarei mais aprendendo hoje do que partilhando com os Não irmãos, faça tá bom, isso, irmão? não faça isso, não faça isso. Só para os irmãos entenderem, a minha esposa, a paz do Senhor Jesus, um abraço, beijo, está nos vendo, tá? Glória a Deus.
Todas as igrejas que seguem a doutrina calvinista, como assim é chamado, a doutrina da predestinação, né? O irmão Alisson vai explicar mais tarde melhor sobre esse assunto, mas todas as igrejas que a doutrina calvinista ensina que alguns homens nascem predestinados para a salvação, ou para a salvação eterna, né? E outros homens são predestinados para morte e vida eterna. Ok? Deixa eu explicar melhor. Segundo a visão calvinista, alguns homens já nascem com a sua salvação, com a sua salvação certa. Não importa o que eles façam, no final vai dar tudo certo. Para os ditos predestinados, não há qualquer exigência de fé, de boas obras ou de perseverança, nem condição alguma para alcançar a graça divina. A sua convenção a Cristo Jesus não foi nenhuma coincidência, porque já estava escrito por Deus que tal dia, em tal lugar e hora, ele ou ela iriam aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, apenas para servir de testemunho. Porque, segundo o que essa visão calvinista defende, é que Cristo morreu para consolidar ou tornar seguro, tá, a salvação dos que já eram do seu povo. Quanto aos que não foram predestinados à salvação eterna, segundo a linha de raciocínio calvinista, que defende a predestinação, os predestinacionalistas, né, como é chamado, não importa o que eles façam, porque o futuro que Deus reservou para eles foi o inferno. E foi destinado para ser salvo, independente do que faça, e outros já são predestinados para a perdição eterna, ou seja, para ir para o inferno. Uns são criados para ir para o céu e outros são criados para ir para o inferno. Os que foram criados para ir para o céu é o que chamam de predestinados para a vida eterna, não importa o que eles façam, tá? Eu estou explicando de forma simples para os irmãos entenderem. Não importa o que eles façam, independente do que eles venham fazer, Deus irá ao encontro deles para consolidar a sua salvação. Os que foram já predestinados à perdição, o que chamamos de inferno, tá? Também não importa o que eles façam. Independente que eles vão para a igreja, que eles creem em Deus ou deixam de crer, o final deles será sempre a perdição eterna. Ok? Para os amigos compreender melhor, vamos partir para a explicação resumida, lógico, do livre-arbítrio, que é, tá? Então, só para os irmãos compreenderem um pouco sobre o assunto, a doutrina do livre-arbítrio é confirmada pelo livro de Deus, a Escritura Sagrada. Eu fiz questão de fazer isso, que é confirmada pela Escritura Sagrada, porque é a visão que nós defendemos, né, do livre-arbítrio, e mais tarde estaremos entrando sobre essa questão de Calvino e Armínio, ok? Então, a doutrina do livre-arbítrio é confirmada pelo livro de Deus. Vemos isso já no início, quando Deus deu ao homem recém-criado uma lei moral para guardar, e junto com essa lei, uma pena rigorosa em caso de transgressão. Ora, a lei moral exigindo o bem e proibindo o mal só é explicável ou aplicável, melhor dizendo, a seres capazes de fazer tanto bem quanto o mal. Dar uma lei moral para quem não pode cumprir é como se Deus, depois de criar o homem com a capacidade de andar, mas não a de voar, e proibisse de andar, exigindo que voasse. Ok? Então, é a doutrina conhecida como livre-arbítrio, que segue de um grande teólogo chamado Armínio, tá? Defende que o homem é dotado por livre-arbítrio, ele decide, tá, acerca da sua salvação. Ok? Então, Armínio defende, tá, que para ser salvo é preciso você confessar a Jesus por livre e espontânea vontade. Lógico que não nega, a doutrina do livre-arbítrio não nega
que o papel principal da salvação na vida do homem é Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só nível de explicação, Amém. vou pedir para o reverendo Alisson dar também as suas considerações, que eu acho que ele vai falar sobre os 5 pontos de cada lado. Tá? Os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. O que é os 5 pontos? Tá? São as doutrinas criadas, tá? Acerca desses dois assuntos principais que essa matéria defende. Ok? Então, o reverendo Alisson vai dar a explicação melhor sobre isso. E depois, quem sabe, se der tempo, tá? Eu falo alguma coisa sobre a predestinação. Fica à vontade, Então, reverendo. vamos lá. Vamos lá. Paz do Senhor a todos. Vou pegar papel e caneta e conselho que vocês também façam isso, tá? É uma honra, né? Estar aqui para estudar as Escrituras Sagradas, a sede, o que a Bíblia nos ordena. E falando sobre Jacó Armínio, sobre seus sucessores, né? Tanto como também Jacó Armínio teve seus sucessores, deixando diretrizes para cada um deles. É bem verdade que a visão calvinista tem algumas implicações que nos deixa de cabelo em pé, por assim dizer, e o pastor Enos, tanto quanto a mim, temos algumas ressalvas quanto aos 5 pontos do calvinista, né? Temos algumas ressalvas. Assim como também temos ressalvas dos 5 pontos arminianos. Lembrando que quando teve o Sínodo de Dort, lá na Holanda, que os que são chamados de remonstrantes, porque Jacó Armínio era professor e ele não conseguia entender os 5 pontos calvinistas, ele não via Cristo, ele não via os evangelhos de Jesus naqueles 5 pontos. Então, eles juntaram os estudos de Jacó Armínio e foram professores, pastores dessas igrejas, levaram até o Sínodo de Dort, passaram 6 meses lá estudando sobre isso e saiu de lá com a seguinte conclusão: que o ensino de Jacó Armínio era heresia. E esses pastores foram expulsos das escolas, foram expulsos das igrejas, foram expulsos do país, alguns até conta a história que foram sacrificados, né? Que sofreram perseguição e ficou na história conhecido como os 5 pontos do arminianismo, que é livre-arbítrio, predestinação condicional, sacrifício ilimitado, graça resistível e a queda da graça. Tá certo? E os 5 pontos do calvinista só existem porque os 5 pontos do arminianismo vieram primeiro. Então, para refutar os 5 pontos do arminianismo, veio os 5 pontos do calvinismo, que diz que a total depravação, primeira, eleição incondicional, salvação limitada, então o sacrifício de Jesus, a expiação é limitada, não foi para todos. Jesus só morreu pelos eleitos, e isso é gritante, mas a graça é irresistível e a perseverança dos santos. Esses pontos do calvinismo, muitos acham assustadores e outros, já que são reformados, presbiterianos ou batistas reformados, segura muito essa parte do Calvino, e eu tenho minhas ressalvas, como também os arminianos costumam dizer que a verdade está neles e também tem suas ressalvas, certo? Eu costumo dizer que aquela citação, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E nós somos de quem, pastor Enos? Somos de Jesus. Então, se a Bíblia, se o Espírito Santo lhe diz, né, no seu espírito,
qual é os caminhos, né, que você deve seguir, seja por Cristo, certo? Seja por Cristo. Mas nós temos um sistema teológico, que aí não tem para onde correr, que se baseia nessas duas vertentes, ou calvinistas ou arminianos. É isso aí. Pastor Alisson, o senhor falou aqui sobre os 5 pontos, calvinista e arminianismo, não foi isso? Isso. Pronto. Nós vamos aqui falar um pouco sobre alguns versículos polêmicos que os calvinistas se embasam, né, usam, né, como pretexto para defender a predestinação a partir dos eleitos, não é isso? A partir dos eleitos, ok? Aqueles que são privilegiados, como podemos assim dizer. Nós temos em Romanos capítulo 9, tá? Repita para os irmãos que estão nos ouvindo. Eu sugiro que vocês, se puderem, tomem posse de uma caneta e um papel para assinar, anotar, melhor dizendo, tá? Ou fazer as anotações dos versículos que serão mencionados a partir do estudo, ok, irmãos? Então, um dos versículos que são mais polêmicos, pastor Alisson, do calvinismo, ainda é Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao 16, ok? Então, eu vou ler para ganhar tempo, porque pode ser que alguns irmãos não estejam de posse de uma Bíblia, mas Romanos, capítulo 9, versículo 11 ao 16, que diz assim: porque não tendo eles ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dado a ela, melhor dizendo, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? E a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Bom, pastor, esse versículo aqui está nos referindo a Esaú e a Jacó, correto? Correto. Segundo a visão calvinista, é uma base que eles usam para dizer que Deus predestina uns à salvação e outros à perdição. Tá? Eu tenho aqui as minhas anotações sobre o assunto, mas como o senhor é nosso convidado especial nessa noite, o que o senhor me diz desse versículo? Romanos quanto? Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao 16, que fala sobre a eleição, né? Segundo eles, que essa eleição é pessoal de Jacó e de Esaú. Tá? Eu fui aqui... como é que eu posso dizer? Fui informado aqui que o áudio está ruim. Qual o áudio, meus irmãos? O meu, do pastor Alisson? Saber aí. O meu? Reverendo, estão dizendo que o áudio do senhor está tendo ruídos. Deve ser a distância ou alguma coisa. Eu estou de fone. Eu botei o fone por causa disso Então, mesmo, para não ter problema de interferência. O fone deve estar batendo no... O pessoal está dizendo que está Na tendo camisa, ruído. na camisa, pode ser isso. Certo. E o pessoal melhorou? Vai avisando aí. Então, reverendo, a linha calvinista diz que esse versículo é o versículo chave, né? É o que nós chamamos de calcanhar de Aquiles, né? Do calvinista, para dizer que Deus elegeu sim, tem os seus eleitos, tá? Para salvação e outros para perdição, uma vez que o texto diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, uma vez que os mesmos saíram de um só ventre, de uma mesma mãe. O que o senhor me diz acerca desse versículo pode ser utilizado para provar essa doutrina calvinista, pastor?
De maneira nenhuma. Primeiro que ali nós temos duas nações, né? A nação da promessa e a outra nação a qual Deus aborreceu. É, se dissermos, e aí serve para os dois argumentos, tanto de Calvino quanto Armínios, e nós também, com certeza, Deus, ele é soberano para fazer o que ele quiser. Alguém discorda disso? Ninguém discorda disso. Ninguém, em sã consciência, que conhece o Evangelho de Jesus, vai dizer que Deus não é soberano para fazer o que ele quiser. Só que Deus já tinha dado uma promessa. Então, diante dessa promessa, não há injustiça no que Deus fez. Ele vê a intenção dos dois jovens e escolhe com base no que prevê a cada um deles. Sim. Então nós compreendemos aqui porque o texto do Antigo Testamento, de Gênesis, capítulo 25, né? A partir do versículo 23, com certeza está se referindo a duas nações, né? O versículo Isso, 23 do capítulo 25 de Gênesis, ele diz assim: E o Senhor lhe disse a quem? A mãe deles, né? isso Duas mesmo. nações, o texto é bem claro. Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão, né? Das tuas entranhas. Isso. Um povo será mais forte do que o outro, né? Do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ao Só uma menor. observação, Uma pastor. promessa. Aí já tem uma promessa. Então, os desígnios de Deus sobre promessa, e aí nós vamos concordar, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Independente que você possa dizer, isso é uma visão calvinista. Não, é uma visão arminiana. Não. Isso Deus determinou. Isso determinou. Existem determinações de Deus que não podem ser descumpridas. Por exemplo, Jonas teve que ir a Nínive. Ou ele não foi? Sim. Deus disse que ele iria e ele foi. Houve uma determinação de Deus. E aí nós vamos concordar que essa passagem ela não é uma simples visão calvinista, mas é uma determinação de Deus, para que se prove que a palavra dele é fiel e verdadeira. Uma observação importante, pastor, é que o texto também diz que o maior servirá ao menor. Pegar esse versículo, Que, esse texto, e que era isolar contra, ele né? para dizer que a salvação e a perdição é de cunho pessoal, é Não é. desconsiderar o contexto do mesmo versículo, correto? Isso mesmo. Porque o Corretíssimo. texto diz, o maior servirá ao menor. Agora, quando foi que nós vimos Esaú servindo a Jacó? Nós não temos Esaú servindo a Jacó. O que nós temos É, é a nação de Esaú, que é os edomitas, né? Vem-se dizer que serviram, sim, a Israel, que isso é aí. que vem de A, Jacó. a, a, Não é que isso? leva o nome de Jacó na mudança lá com o encontro com o ser enigmático, do qual muda o nome de Jacó para Israel. Verdade. Nós temos, pastor, outros versículos aqui que os calvinistas, como o assunto é calvinista, predestinação e livre-arbítrio, depois de nos falar literalmente do livre-arbítrio, mas é preciso primeiro haver esse empate, né? Isso, esse embate, melhor dizendo, de desconstrução, né? Repito, né? Não somos nós que vamos aqui resolver esse problema, Não, uma vez que o assunto Isso aí está existe desde o quarto século, né? Desde o quarto século, Pelágio lá e seus embates, né? Depois veio para o Lutério, né? E aí passa por Calvino, né? E Agostinho, né? Primeiro, né? com Armínio, não será nós, né, que vamos esgotar esse assunto nessa noite. A intenção aqui é só de esclarecer alguns pontos para os irmãos, Isso. para que não fiquem tutediando, né, acerca dessa questão. Não é verdade?
para que os irmãos venham ter É isso convicção mesmo. e certeza da sua salvação, conforme a sua fé. Outro texto, pastor, que eles utilizam para se basear na eleição Incondicional. da predestinação, ainda em 9 de Romanos, versículo 17 e 18, que é a passagem de Faraó, né? Essa é O texto boa. diz, os irmãos que estão em casa, Romanos 9, versículo 17 e 18, diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Com um compadece de pedaço. quem quiser e endurecer a quem quer. Essa passagem que o apóstolo Paulo cita se encontra também em Gênesis, que é a passagem original, por assim se dizer, em Gênesis capítulo 9, versículo 16. Né? Vejamos, para entrarmos no argumento. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Pastor, os calvinistas alegam que Deus criou Faraó com um único propósito, Propósito, o né? de mostrar para toda a terra que Deus criou uns para a salvação eterna, né, e outros para a perdição Coordenação. ou condenação eterna. Mas qualquer um, pastor, e eu acho que o senhor há de convir, mas qualquer um que lê o texto com atenção, verá que esse não é o significado do texto. O que o senhor Não é tem para nos mesmo. dizer assim? É isso Porque mesmo, é isso argumentar em mesmo. cima do texto para tentar provar é o que os estudiosos chamam, né, de ilação, né, teológica, fica meio complicado, você não acha, não? Concordo plenamente. Você imagine eu encontrar uma pessoa que ela é briguenta de natureza, certo? Ela gosta de encrenca. E aí eu encontro outra, né, que gosta de pirraçar. Se eu junto essas duas, o que acontece? Vai acontecer briga. Então, Deus conhecendo o coração de Faraó, Deus conhecendo o coração de Faraó, não tenha dúvida, Faraó não é um nome, Faraó é um título. Então, Faraó é um Deus. Você vê que das pragas do Egito, todas têm referência aos deuses egípcios. Todas elas têm referência ao Deus dos Egito, aos deuses do Egito. E nenhum deles foi capaz de livrar, né, da mão de Deus quando ele propôs, por exemplo, a praga das moscas, das rãs, e aí da saraiva, e aí até a morte do primogênito. Então, nenhum deles foi capaz de resistir ao Deus de Israel. Deus conhecendo o coração de Faraó, certo? Deus conhecendo o coração de Faraó. Então, não tem nem muita discussão a fim de dizer que fez esse para a ira e aquele para a honra. Não tem embasamento. Tem embasamento, sim. Deus conhecendo o coração de Faraó, sabia que você mexer com o ego de um Deus humano, né, que se achava um Deus, com D minúsculo, ele ficaria irado e aquela ira se acendeu ao coração de Faraó. Então, certamente, não teve outra saída a não ser se irar contra o Deus de Israel, mas não há ponto aqui que você, a não ser que você queira distorcer o texto. Aí sim, aí nós vamos dizer que Deus criou Faraó para a ira e para a morte eterna. É tanto, pastor, que na tradução que é mais utilizada hoje pelos grandes estudiosos, que é a NVI, que segundo eles é o texto que acompanha o original, na sua compreensão, na verdade, diz assim, esse Isso. mesmo texto, tá? Acerca de Faraó. Na NVI diz assim, mas eu o mantive em pé, exatamente perdão. Mas eu mantive exatamente com este propósito. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito,
mostrar-lhe o meu poder e fazer que meu nome Isso. seja proclamado em toda a terra. A palavra-chave Aleluia. desse versículo na tradução do NVI é: mas eu o mantive em pé, né? Está escrito mantive e não criei, porque a tradução João Ferreira de Almeida, né? Diz que Deus criou, Uhum. mas segundo os mestres, diz que o original está escrito que Deus apenas manteve ele em pé. De que forma? Da forma que ele já se encontrava. Rude, não é isso? A palavra manter significa sustentar, permanecer, conservar. Então, isso quer dizer que Deus, ele, segundo o entendimento que a tradução expõe para nós, isso quer dizer que Deus não criou Faraó para endurecer, para que ele tivesse um coração endurecido. Apenas ele nasceu com essa natureza e Deus o manteve assim. Por quê? Por conta disso, lógico, Isso mesmo. o Senhor tinha um propósito. Propósito esse de usar essa dureza de Faraó. O senhor acha, há de convir comigo, eu acho, usou essa dureza de Faraó para manifestar o seu poder, porque é isso que o texto diz, tá? Mantive o em pé com esse propósito, de mostrar o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, isso quer dizer que Deus aproveita a natureza de Faraó, que já é a natureza de Caim, caída, Isso. pode convir comigo, e apenas mantém aquilo. Não é isso? Mantém. É Foi tanto o que assunto que eu falei. Se você pegar um brigão, ele tem a tendência de brigar. Faraó já tinha essa natureza de resistir, de resistir. Então, ele foi, propósito de Deus? Claro que é, tudo é propósito de Deus. Se a chuva cai, é propósito de Deus. Então, é dentro disso mesmo. está no automático de Deus, né, pastor? Isso mesmo. Uma observação de um professor de teologia chamado Eduardo Joyner, que ele é o escritor do Manual de Teologia, tá? Nesse comentário, ele diz o seguinte, pastor, acho que seria importante a gente mencionar isso. Ele diz assim, né, abre aspas, a palavra aqui traduzida por levantei não significa no idioma o original criar, mas ficar em pé ou permanecer. É evidente, pois, que o texto faz referência à preservação de Faraó e do seu povo, né, como instrumento de anunciação do poder de Deus. A questão aqui não é a destruição eterna do Faraó, mas o livramento do povo de Israel, tá? Fecha aspas. Então, ele, nesse comentário, tá, que eu achei muito interessante abordar aqui, é que os estudiosos também dizem que ali Deus apenas se utilizou, né, da natureza de Faraó para glorificar o nome dele. Então, pastor, usar esse argumento para tentar provar uma predestinação antecipada da salvação é um pouco complicado, você não acha? É forçado sim. Reforçar o É texto, tão, né? for, é tão forçado que quase ninguém, a não ser os calvinistas, defende essa de Faraó, que é muito frágil, é muito frágil. A palavra é essa, Fica é um pouco frágil. vago, não fica não, pastor? Fica. O assunto fica vago, né? Quase todos os comentaristas dizem a mesma coisa, né? Se o senhor me permitir mencionar Bacon, tá? Bacon ele diz assim, abre aspas, né? Deus alongará a vida de Faraó e permitirá, melhor dizendo, tá? Que ele continuasse resistindo para que Deus revelasse os grandiosos poderes de que dispunha a favor do povo de clamar a ele. Por estes atos poderosos, seu nome seria anunciado em toda a terra, fecha aspas. Então, se eu fosse citar aqui vários comentaristas, e interessante, tem então Sverre Wisberg, que não é, né, um defensor do arminianismo direto, ele diz a mesma coisa, tá? Quem tiver em casa o comentário de Sverre Wisberg, na página 710, você pode ver isso aí que ele defende esse assunto. Não vou ler para nós ganhar tempo, não fica muito comentário, né? E a gente não diz quase nada da palavra de Deus. Pastor Alisson,
os calvinistas também usam outro texto, uma passagem, melhor dizendo, acerca do oleiro, para Também. essa é importante nós mencionar acerca do oleiro, né? Para quem está em casa nos vendo, no capítulo em Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 10, se o pastor permitir, eu posso ler? Nós temos lá em Romanos também, né? Romanos 9, a partir do 21, ou do 20, 21, que fala também sobre isso, né? Pode ler, pastor. Mas o homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá a quem formou, por que me fizeste assim? Ou na mão, ou não, tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O que você acha desse texto aí? Ele é de cunho pessoal, porque Balá, se a gente for estudar, porque se a vê, gente vê, vê. for, Fale, pode falar. porque se a gente for ver no Antigo Testamento, do texto original, que foi narrado aqui por Paulo aos Romanos, que é o capítulo 18 de Jeremias, está se referindo à nação, Mais uma vez. É, né? eu costumo dizer, e aí nós dois temos as nossas contenções, né, sobre alguns assuntos, e quando a gente fala da salvação e tal, e pá, e aí eu digo assim, Jesus, como o apóstolo Paulo, sempre falou para o coletivo, uma salvação da igreja. A igreja é eleita, não tem do que falar da igreja, a igreja é um povo eleito. A gente não pode fazer outra coisa, porque Deus predestinou desde os tempos antigos, ou desde a eternidade, como você quer entender, predestinou a igreja para ir para o céu. Agora, se você é igreja, ou se o José, ou o Paulo, ou o Carlos é igreja, é outros 500. Aí eu não posso dizer muita coisa. Mas Jesus, tanto no Novo Testamento, como Paulo, que é a grande maioria das cartas paulinas, né, as epístolas, como no Velho Testamento, Deus se relacionava não com uma pessoa, o gênero humano, uma pessoa, mas com o povo. É tanto que em João, Jesus vai dizer que ele veio para o que era seus. Né? Ele não veio para uma pessoa, ele veio para o que era seus. Mas os seus não receberam. Então, se quiser forçar o texto, a gente força, tirando a responsabilidade de uma nação para um indivíduo. Que aí fica fácil a gente argumentar que o indivíduo resistiu a Deus. E aí nós vamos cair. Se a gente diz lá no Calvinismo que a graça é irresistível, então ele não pode resistir a esse comando de Deus. Então, Deus, quando fez um vaso para a honra, outro para a desonra, me diga uma coisa: o que vale é o vaso ou o que está dentro do vaso? Né? Todos os vasos são de Dentro do barro vaso. para que. Isso mesmo. Todos os vasos de barros para que o poder, né, a graça do vaso é o que está dentro do vaso. Então, não dá para levar para o indivíduo que é nação. É importante entender isso porque muitos pensam que essa parábola em especial está se referindo ao indivíduo. E até algumas pessoas, né, alguns pregadores, né, por falta de conhecimento, chegam na igreja, tá, Deus vai lhe quebrar, Deus vai fazer. Não, nós sabemos que não é assim. É complicado, tá? Deus está usando a linguagem ali de figura, tá? Para a nação de Israel, para tentar Antropomórfico. dizer à nação de Israel como eles se encontram na presença do Senhor. E o poder que Deus, se quisesse, porque o texto diz, por acaso não poderia, fazendo o que vai fazer? Por acaso não Isso. poderia fazer com vós como fez esse oleiro? É poderia. Ele não diz que fez ou vai fazer. É uma forma de dizer que o poder está sobre a mão dele, que ele está
no controle da situação. Disso a gente não tem, disso a gente não tem o que discutir. Deus é soberano e ele faz o que ele quer. Isso aí é certeza. É importante aqui dizer que o oleiro simboliza Deus, tá? O vaso simboliza o homem, como a gente já sabe. Deus está mostrando aqui que, da mesma forma que o oleiro tem poder de domínio e autoridade sobre o vaso que ele mesmo fez, assim Deus também tem o poder e autoridade sobre cada um ser humano. Mas a palavra aqui sempre é coletiva, que nem as demais, né, pastor? Então, os calvinistas querer utilizar dessas passagens para tentar proteger, é complicado. Uma eleição individual é um pouquinho. Até ele sempre discute com o senhor às vezes e digo: como é que esses cabras conseguem fazer um negócio desse? Eu não entendo, né? Eu sempre digo isso. Então, é importante entender que há uma predestinação, sim, né, pastor? Isso aí também não pode negar. Porque há uma predestinação, mas não da forma que é apresentada, ao meu ver, por essa teologia. Que até alguns pregadores mais ousados, alguns teólogos mais ousados, chegam a dizer que é a doutrina diabólica. Chega a chamar a doutrina diabólica. Eu não tenho coragem de falar isso. Tem que ter coragem. Mas que é uma doutrina meio perturbada, porque mexe com a consciência das pessoas, mexe muito com a questão da individualidade com relação à sua salvação. Né? Isso quer dizer que muitas pessoas... Vamos lá. Pode falar. É assim. Da minha introdução lá. É de arrepiar os cabelos. Essa doutrina. Não é simples de entendê-la. Eu até entendo, certo? Mas no meu espírito, sabendo o caráter de Deus, fica complicado. Fica complicado. É dizer que o pastor Enos Deus deu oportunidade a ele, independente se ele quisesse ou não, a graça é irresistível. O Espírito Santo foi até ele e disse: você é meu, pegou ele, e eu estou junto com ele na igreja, e o Espírito Santo disse: você não vai. E aí acaba nós dois a vida, Enos parte para o céu, e eu também chego lá na porta do céu, digo, para fazer aqui uma brincadeira, chegar na porta e dizer: ô, São Pedro, veja se meu nome está aí na lista. Ele: rapaz, aqui não está não, você não fazia parte do rol não. E aí fica aquele nó na nossa garganta, dizer assim: mas eu não, você não. E isso traz desconforto. É o que eu digo a todo mundo. O cara diz assim: eu sou calvinista convicto e o Espírito Santo revela dentro de mim que é a doutrina certa. Meu irmão, fique na sua. Não tem o que fazer. Você não está trazendo paz a você. Deus não se revelou para você desse jeito. O que é que eu posso fazer? Aquele exemplo que a gente tem. Bacana. Quando o copo está cheio, o que é que você bota dentro dele? Está cheio já. Não tem mais o que colocar. Tem que botar mais. Já está cheio. Então, quando o cara está convicto daquilo, não tem mais o que fazer. Continuando aí, pastor. Porque para nós enriquecer mais o debate, que está gostoso, não sei quantos tempos já tem. Também não sei não. Já temos quase uma hora. Glória a Deus. Opa. Você vê como as horas passam, né? Voou. Tá? Não vamos demorar muito, tá, irmão? Para vocês fazerem sua pergunta, tá? Nos dê mais 15 minutos, tá bom, pastor? Pronto. Para começar a responder a pergunta do irmão. Uma questão interessante é que, embora essa linha de interpretação teológica defenda que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição, tá? Que também é conhecido como os eleitos, a Bíblia também está repleta de passagens que apresenta o homem como alguém incapaz de escolher a própria salvação.
Porque Deus ele fez o homem com um livre-arbítrio, correto? Deus não impôs a salvação ao homem, nem o início, nem o primeiro Adão. Porque veja que ele faz o homem, o primeiro Adão, e lança a palavra sobre ele, que seria, nós chamamos de regra de fé ou uma lei. Deus disse, se não fizeres, se não comeres, está ali. Deus está dizendo, olha, depende de você. Continuar na minha presença ou não. O que aconteceu é que o homem escolheu fazer o quê? A quebrar uma regra do Senhor e surgiu o pecado, porque o pecado no original quer dizer quebra de regra, né? Ou quebra de uma lei. Deus, ele sempre deu condições ao homem de escolher a salvação. Nós temos vários textos bíblicos que apontam para isso, né? O que você acha, pastor? Nós sabemos que um deles, se não me engano, o terceiro, me corrija, por favor, se estiver errado, diz que o homem não pode rejeitar Deus. Não rejeita Deus, que é o que chamam de eleição. Graça irresistível. Né? Como é? Graça irresistível? A graça é irresistível. Isso. Obrigado por isso que eu vou clarear. Ele diz que a graça é irresistível. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Mas como é que fica isso uma vez? Como é que fica isso uma vez que a Escritura está repleta de textos bíblicos que provam que muitas pessoas rejeitaram a Deus, inclusive pessoas, homens e mulheres de uma posição elevada. Então, pastor, veja. A graça é irresistível ou resistível, pastor? A graça, ela é resistível. Ela pode ser irresistível também. Ela pode ser irresistível. Depende do seu ponto de vista. Mas vamos lá, pelo que a gente entende. Quando Jesus está falando ali é irresistível. Graça resistível. Certo? Quando Jesus está falando ali pode ser resistida. Quando Jesus está falando ali com o jovem rico, que ele pergunta bem assim, conhece os mandamentos? Aí ele assim, sim, honra teu pai e tua mãe. E aí ele começa a citar. E aí Jesus diz, faço isso desde a minha juventude, ou da minha meninice, né? E aí Jesus, mas lhe falta uma coisa. Aí Jesus diz assim, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me, né? O que foi que ele fez? Sim. Ele olhou para Jesus, olhou para seus bens e resistiu à graça. Ele resiste à graça. Porque Jesus convida ele, como convidou a Mateus, como convidou a Pedro. Mas esses, a graça foram irresistível, tá? Mas eu provo também que a Bíblia fala de resistência da graça. Esse jovem rico resistiu à graça de Deus, porque ele o convidou olhando nos olhos. É tanto que a narrativa de Jesus diz assim, ele entristeceu, o jovem murchou a cara, vamos dizer assim, murchou a cara, porque viu que não ia ter salvação diante daquele aspecto. O pastor pode citar mais um texto aí que fala da graça. Sim, nós temos Israel rejeitando a Deus, o próprio Israel. O povo de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, tá? Nos deixa claramente entender isso. O texto diz, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. O próprio Deus falando para Samuel que o povo, que Samuel pudesse ficar calmo, tranquilo, e não se ficasse triste com relação ao que estava acontecendo, uma vez que o povo queria um rei físico,
e não mais viver sob o reinado teocrático de Deus. E ele disse, Samuel, não fique preocupado, não, porque eles rejeitaram foi a mim. Amém. Esses Mais uma como é vez. que fica? Nós temos também 1 Samuel 10, 19, né? 1 Samuel 10, 19, tá? Que o próprio Deus diz a Samuel, mas vocês agora rejeitaram o Deus que o salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram, não, escolhe um rei para nós, pois isso agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Então, o povo E essa, rejeitando o governo de Deus. e essa não é só uma vez, não, né? Lá no livro de Juízes, nós vamos ver diversos pessoas, reis, que rejeitaram a Deus. Acabe, né? Nós temos Acabe como uma figura dessa, né? Fazia parte do reino, depois ali dividido, e Acabe nunca quis nada com Deus, ao contrário. Acabe rejeitou a Deus, literalmente. Nós temos o Mas, próprio olha, rei Saul. também rejeitando a Deus. O texto é bem claro, Deus o escolheu. Ele foi predestinado para aquilo. Agora, no texto que se segue em 1 Samuel capítulo 15, né, isso me foge, do versículo 23 em diante, nós vemos Saul rejeitando a Deus. E por conta disso, Deus agora rejeita ele. Eu tenho até que... eu costumo até fazer uma brincadeira, não sei se eu já falei isso para o senhor. Eu digo interessante, o predestinado foi despredestinado. O eleito deixou de ser eleito. Como pode isso? É. Se não, se o eleito não pode resistir à graça de Deus. Saul resistiu. Jerusalém resistiu a Deus. Nós temos outros também, né? Aqui, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, eu acho que 10 ou 9 ou 10 ali por ali, Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele diz assim, procura vir depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então, Demas andava com Paulo, mas ele Verdade. desprezou, e se desprezou a Paulo. Paulo diz assim, sedes meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele diz assim, Demas me desamparou, amando o presente século. Então, já sabe que ele apostatou da fé. Nós temos um texto muito polêmico para a gente encerrar essa parte e ouvir os comentários dos Ui. irmãos. Capítulo 6, do versículo 4 ao 6, né? E, Hebreus, capítulo 6. Essa é problema. O problema texto dos diz assim, bons. ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Aí diz, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificados de novo, crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra O Victor pública. O texto diz que eles eram treinados, faziam obra de Deus, provaram, pastor, o dom do Espírito Santo. Como é que fica esse negócio? De uma hora para outra Aí é se resiste, complicado. mais uma prova de que o homem resiste. Existe. Paulo, o autor aos Hebreus está falando com os cristãos, judeus, que estavam voltando às práticas, né, do Velho Testamento, aos rituais. Então, ele diz, rapaz, não é cabível que vocês experimentaram a salvação de Deus e volte a ser esse tipo de... volte para esses rituais do quais vocês não serão salvos, né? E eles aí resistem e o autor dos Hebreus joga duro em cima deles, dizendo, rapaz, preste atenção, para que isso não ocorra com vocês, para que isso não venha
a desonra a você, porque isso que você está fazendo é apostatando da fé. Exatamente. Então, pastor, nós poderíamos ficar a noite toda aqui provando que a predestinação na visão calvinista, no meu ver, ela não se sustenta à luz das escrituras, no meu ver. Embora eu quero explicar para os irmãos que existe sim a predestinação, mas eu entendo que há uma predestinação de cunho ministerial. Como é que isso acontece? Deus predestina sim um homem, uma mulher, vocaciona para uma posição como pastor, como apóstolo, hoje, né? Antigamente era profeta, reis e segue. Mas hoje, como pastor, apóstolo, bispo, evangelistas, presbíteros, até diáconos, sim, que precisam de uma ordenança da parte de Deus. Aqueles que foram predestinados por Deus, chamados por Deus para exercer um ministério terreno em prol do crescimento da obra de Deus. Mas é uma questão individual com relação ao ministério. Não implica na salvação. Concorda comigo, pastor? Em parte, né? Além dela ser além dela ser ministerial, eu vejo tanto ali na visão na carta de Efésios, né, quanto na carta de Pedro lá, Jesus tratando com a igreja. E como eu disse, a igreja é predestinada a ir para o céu. Ela é predestinada. Além da igreja ser predestinada, diante da igreja há alguns anjos, e aí quando eu falo de anjo, eu falo de pastores, né? Alguns pastores que têm um chamado específico para isso. E nós temos os 5 chamados específicos, né? Apóstolo, mestre, pastores, apóstolos e profeta, né? Nós temos esses 5 lá no Novo Testamento, Paulo falando na carta aos Efésios. Então, dentre desse povo, Deus chamou, e esse chamado é um chamado ministerial, para guiar a igreja à luz da palavra de Deus. Aí o irmão pode explicar melhor essa questão aí agora. E interessante que o apóstolo Paulo, quando ele se refere às cartas, as suas cartas dirigidas às igrejas, ele faz questão de dizer, por exemplo, a Efésios diz, aos eleitos de Cristo, que estão em Éfesos, aos eleitos de Cristo, que estão em Filipos, aos eleitos que estão, ou aos predestinados em Corinto, aos predestinados em Tessalônica. Você vê que ele sempre faz referência aos eleitos com relação ao seu todo, a um corpo. Isso. A igreja. Nunca é de cunho individual. Tá? Não, é importante mesmo. os irmãos entenderem isso. Mas, pastor, como as horas não nos... O senhor quer abordar alguma questão acerca desse assunto? Ou quer esperar comentários? Eu só queria deixar bem claro que esse assunto ele é desde o 4º século, né, da era cristã, discutido, né, com muitos atritos e poucas, como é que eu posso dizer, associações, não existem, eles são divergentes mesmo, né? E hoje, apesar de abordar esses 2 pontos, eu quero dizer para os irmãos que predestinação é bíblico, predestinação é bíblica e eleição é bíblica, tá certo? Os 2 pontos são bíblicos. O ponto de vista é que não é bíblico, ponto de vista. Se você quiser seguir o ponto de vista fulano, é fulano. E aí tem que trazer paz ao seu coração. Se quiser, o fulano é fulano. É tanto que, só trouxe como dados para finalizar já mesmo, é que hoje a minoria gritante dos evangélicos reformados ou calvinistas é gigante. Porque a maioria hoje é arminiana. A maioria gritante, assim, absurdamente, a ponto de chegar a 90% dos cristãos hoje, eles se denominam arminiano.
Por que, Alisson? Você sabe que eles dizem, porque tem gente que nem sabe o que é arminiano ou calvinista. Ele faz uma relação dos pontos e diz assim: você concorda com esse ou com aquele? Com esse ou com aquele? Com esse ou com aquele? E aí a pessoa faz. E aí se tem um diagnóstico desse negócio. Calvino, Armínio, não sei se vai trazer paz no seu coração esses caminhos ideológicos, teológicos. Mas eu quero dizer para você, escolha Jesus, que ele tem solução para a sua vida. Escolha Jesus, porque ele quer lhe salvar. Independente de Calvino ou Armínio. Encerra aqui, pastor. Com você. Amém. Aqui sobre o assunto é que em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou a todos. O mundo aqui é composto por pessoas. E ele entregou o seu Filho. Interessante que o texto diz: para todo aquele que nele crê. Não é todos eleitos. A salvação de qualquer ser humano implica na sua aceitação do sacrifício de Cristo no Calvário. Só falando para os irmãos, se você crer que Cristo é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e foi ao céu, está no céu, à direita de Deus Todo-Poderoso, você é um eleito, um predestinado a estar do lado dele. Porque essa promessa foi feita por ele mesmo. Em João capítulo 14. Tá? Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Encerro com Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17, que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, anota aí, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, o texto é bem claro, está, não é nem será, está condenado. Você decide se você quer ser salvo ou não. Se quer ir para o céu ou para o inferno. Deus amou a todos e enviou seu Filho para nos salvar. Apocalipse 3,11 diz: eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Meu pastor, eu quero aqui, se o senhor permitir, abrir espaço para os irmãos. Poxa, na hora. Fazer as perguntas, pergunta. as inquirições. Se a gente souber responder, né? Também entendo assim. Meus queridos amados irmãos, irmãs, vocês que estão nos vendo, tá? Faça uma pergunta que o pastor Alisson responder as suas perguntas conforme Deus conceder-lhe o entendimento da palavra. Não vou esperar muito, tá? Por causa do tempo, mas vai depender do tempo, vai depender da participação de cada irmão, ok? O pessoal Então, da está igreja lá aberta estava a falando, viu, pastor Enes? Que o link que eu mandei eles não estão conseguindo acessar. Certo. Então, só avisa eles que vai Vai ficar ficar, gravado, né? tá? Gravado no Facebook, aí o senhor vai compartilhar, né? Como Isso, está sendo o piloto é o meu, né? O senhor vai lá e isso. compartilha para eles. Ok, ok. Meu filho acabou de falar que acabou de mandar o link aí no comentário, tá? Pronto. Tá certo. Para quem quiser. Acho que tem uma pergunta aqui, né? Deixa aí para nós aí. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui. Júnior de Cristo. O céu é o quê? É um destino. Muitos chegarão e muitos não chegarão. Uns desviarão e outros seguirão retos no seu caminho. É um pensamento, né? É.
Mais alguns dos irmãos têm comentário? Essa é a oportunidade, tá? Como é que eu faço para copiar Essa é. esse? Ô, pastor Alisson. A parábola das virgens relata desse irmão aí. Ô, pastor Alisson, o reverendo Genilson está perguntando se então, meus queridos, uma vez salvo, salvo para sempre. É assim, pastor? Olha a briga aí agora. Uma vez salvo, salvo para sempre, é assim. Eu costumo dizer que assim, veja a discussão boa, essa é boa. Veja que essa discussão é boa. É, Brendo e Efraim, tô certo? Quando é que Breno ou Efraim deixa de ser seu filho? A senhora Os que morrem. vai me responder. Nunca. Quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente se torna filho de Deus, nascido de novo, eu acho que a gente nunca deixa mais de ser filho de Deus. Gostou? A não ser, agora a condição, a não ser que você não queira ser. Aí é o ponto que eu estava esperando. Pronto, Porque essa é a implicação. na minha linha de raciocínio e de compreensão desse assunto, você sabe que diverge, né? Então Diverge. não há por que a gente discutir aqui. Não, Mas, não, não. É dois isso é pontos. bem claro. Apocalipse 3,12 diz assim: Mas o que vencer, né? Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Interessante que Deus exige uma perseverança. É aquilo que Armínio defende, né? Isso mesmo, A a perseverança perseverança dos dos santos. santos. Isso. A perseverança. Então, Eu não sou o muito. filho, o filho persevera. Sim, tem que haver perseverança, porque se não perseverar, não vai conseguir Isso mesmo. alcançar. Aqui o Não, não apóstolo é, Paulo se não perseverar, não é filho. não é filho. Ele foi predestinado a ser filho. Não fosse, não. Não Não, fosse, não, não. 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 Ele não foi predestinado, não. Não, ele não foi predestinado. Lá em João diz assim: não foi da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. E ele tomou a iniciativa de dizer assim: eu quero se tornar filho de Deus. Então ele se torna filho de Deus. Sendo filho de Deus, eu vejo É, que o cara, a pessoa jamais abandona a Deus, se tornando filho. é porque, é porque assim, você sabe que esse assunto tem que haver a separação, o que chamamos de teológica, né? Tem que saber É, fazer exegese e separar. Cada isso. ponto no seu devido lugar. Esperança, isso é uma discussão longa, lógico, mas tem momento que o próprio Deus implica nisso. Quando saber, você passa a estudar a Bíblia direitinho, que vai compreender melhor. Tá, irmãos? Então vai ter aqueles que são predestinados a um ministério, Deus já predestinou a salvação. Se faz parte da igreja, já é predestinado a salvação. Nós temos outro comentário aqui, pastor, do nosso irmão Mirabel, Opa! que diz assim: Calvino interpretou a Bíblia que Deus quer a salvação para uma combinação para outra. Como é? Calvino interpretou a Bíblia que Deus quer a salvação para uma, Um né? E e combinação para combinação outra. para outra. Só entendeu, pastor? Calvino interpretou a Bíblia que Deus quer a salvação para um e não, já entendi. O texto é assim ali, ó. Entendeu? Calvino interpretou a Bíblia que Deus quer a salvação para um e a condenação para o outro, Certo. certo? Saiu combinação, Ainda mas é bem que ele escreveu condenação. correto. É. Ainda bem Ele que o quis nosso falar nome da Bíblia condenação, escreveu mas saiu correto. combinação. Não, ainda bem que ele É literalmente interpretou a assim, Bíblia. irmão, irmão Mirabel.
É o apóstolo do amor aí. É o quê? É o apóstolo. O apóstolo Mirabel. Foi isso mesmo que Calvino interpretou nas Escrituras. Quando ele leu a carta aos Romanos, se Deus escolheu a um e aborreceu ao outro, ele olhou pessoalmente cada indivíduo. Olhando para cada indivíduo, você chega a essa ideia. Se olhar para indivíduos, se você olhar para o indivíduo, você vai chegar a essa ideia. Que Deus escolheu, por exemplo, Isaac para ser filho da promessa, enquanto Ismael não foi o filho da promessa. Então Deus escolheu um para a honra e escolheu o outro para a desonra, certo? Mas não é assim que vemos. Nós vemos Isaac, uma promessa de uma grande nação, e Ismael, uma promessa de uma grande nação que ia contender contra a de Isaac. É assim que eu vejo. Não sei como é o Sim, pastor senhor. nos vê essa questão. Só aí o irmão colocou aí Jeremias Pereira. Irmão Jeremias, nós discutimos a mesma linha de raciocínio teológica. A questão aqui são pontos, tá? São pontos exegéticos do assunto que às vezes nós Isso. não concordamos, como qualquer outro orador, qualquer outro estudioso da palavra, tá? Mas Nós sim Arminio, temos um ponto comum. por exemplo, Todos olha, somos Calvin, arminianismo e não é um debate, viu? isso mesmo. Veja, Calvino, tanto o pastor Enzo como a mim, como eu, temos alguns pontos que concordamos com Calvino. Por exemplo, ele fala na primeiro item que o pecado do homem escravizou ele e separou totalmente de Deus. Alguém duvida disso? Não, não duvido disso. Não. Eu não duvido. O quinto ponto, Calvino já disse que a garantia da salvação deles é a perseverança dos santos. Segurança dos Tá santos. certo? Isso. Tanto Jacó Arminio como Calvino defendem essas partes. Livre-arbítrio, predestinação condicional, expiação ilimitada, graça resistível, e ele vai estar dizendo que o homem pode cair da graça. Pronto. E disso a gente não temos divergência. Temos divergências pontuais, como esse homem cai da graça, né? E eu concordo que pode cair da graça, porque eu li aqui em 2 Timóteo que o Demas desamparou a Paulo amando o presente século. Ô Alisson, mas você não disse que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, eu disse que quando se torna filho de Deus, é filho de Deus para sempre. É importante dizer, pastor, que quando torna-se filho de Deus, automaticamente ele já é selado pelo Espírito Santo, que, segundo a própria Escritura, que dá condições para que a pessoa persevere, continue perseverando, né? Isso, Júnior essa é a ideia. Júnior colocou aqui, salvo depois de ser julgado, então salvo para sempre. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma... Depois de ser julgado no grande dia final, é isso? Aí, meu irmão, depois do grande dia, que ele diz assim, vinde e medita de meu pai, meu amigo, é só ir para a galera, como diz a história. Eu acho que ele fez apenas um comentário aqui, eu acho. Está em uma interrogação, está em exclamação, né? Ah, certo, certo. Então, ele está dizendo assim, depois de ser julgado, então salvo para sempre. Sim. Apesar que, pastor Alisson, esse assunto é escatológico, lógico, mas você sabe que os salvos crentes não vão passar pelo julgamento, né? Esse é outro assunto, só para estabelecer aí. Não tem. É por isso que Romanos diz que nós somos justificados. Então, meus irmãos, crente não passa por julgamento, ok? Isso mesmo. O julgamento do crente é lançado em Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o sangue vem e justifica o ser humano. Então, a igreja de Cristo não passa por julgamento. Final, não. Isso mesmo. O julgamento da igreja, Paulo disse que primeiro começa o julgamento pelos de Cristo, a igreja. É aqui na terra. A luta, a tribulação, tá? Isso é uma forma de julgamento, tá? No juízo final, não haverá julgamento para a igreja, sim para injusto, ímpio. Ok?
Isso mesmo. Somente os Ele está dizendo ímpios aqui que é uma serão afirmação. julgados. E nós depois julgaremos com Cristo lá no milênio depois. Opa, essa parte escatológica é com o pastor Enes, é a especialidade Então dele. já está. Mais alguns irmãos aí, irmão, para não ficar longo, aproveita a oportunidade, porque quem decide é vocês o tempo. Se parar de É. fazer pergunta, a gente para também aqui. Aí Júnior está falando aí, ó, Júnior de Cristo Abissai. É uma afirmação que ele falou, salvo depois do julgamento, de ser julgado, então salvo para sempre. Não, salvo é salvo. Depois de salvo, salvo para sempre. Concorda, pastor Enio? Depois de salvo, no céu, salvo Sim. para sempre. Não tem mais jeito. Salvo é salvo. É por isso que eu acabei de dizer que a igreja não passa por julgamento no juízo final. Ela Isso, não vai. isso Porque mesmo. tem muitos pregadores aí, tem muitos pregadores que dizem que a igreja vai estar lá na fila. Não existe fila para a igreja no julgamento final. A igreja vai estar do lado, porque é noiva. Assim como o rei goza Isso. da presença e da comunhão da sua rainha no julgamento, a noiva de Cristo estará do lado dele como a sua rainha para participar do Eu, julgamento. eu, costumo, eu costumo dizer, e pastor Enio já viu falar sobre isso, nas minhas palestras para casais, a Bíblia começa com o casamento e a Bíblia termina com o casamento. O casamento é a noiva de Cristo, adornada, preparada, sendo recebida, né, como um casamento simbólico judaico, é onde a noiva vai ao encontro do noivo, né? No Ocidente, a gente fez ao contrário, né? Primeiro entra o noivo, pode depois entrar a noiva, mas no casamento judaico é diferente, né? O noivo está Cultura lá judaica. esperando a noiva. Pode falar, pastor. É isso mesmo. Tá? Nós não vamos tecer muito comentário sobre isso, não vai entrar na área escatológica, aí vai ficar mais longa. É. Tá? Mas, meus irmãos, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu quero que vocês que estão ainda conosco, que perseveraram, tá? Que são os eleitos, vocês sugiram o próximo tema para próximo sábado, ok? Opa. Reverendo Alisson, tem uma pergunta do irmão Genilson aí. Escatologia, irmão. Vamos marcar outro dia. Não, essa aí nós somos, é, nós temos a teologia escatológica, somos semelhantes, pensamos da mesma forma, não há divergência não, sobre escatologia entre a minha confissão de fé sobre escatologia é a mesma do pastor Enes. Não tem divergência não. Olha o tema aí, arrebatamento, pastor Enos. Bia tá sugerindo Tá? aí. Aí Não é há, tá, bom, viu? irmão? Só responder o irmão Genilson e o pastor Alisson já respondeu, tá? Nós não temos uma divergência sobre, em Isso. algumas questões escatológicas, essa é uma das. Eu defendo a pré-tribulação, tá? Em que defende que a igreja não vai passar, ok, pela tribulação, ok? Seremos arrebatados antes disso, é assim que nós cremos, tá? Embora Sim. tenha várias linhas de raciocínio, pós, meson, milenista, mas nós acreditamos, na minha forma de entender, por diversas comprovações bíblicas, que a igreja não passará pela grande tribulação. Tribulação ela já passa, mas não pela grande tribulação oriunda da vinda do anticristo, ok? E aí Jesus disse, no mundo tereis aflições, são tribulações, né? Mas Não a vamos grande fugir não, não. pastor Alisson. Vamos lá. Sim, irmão Genilson. Assim, muita divergência, muita. Ah, É tanto que tem demais, verdade. existe Se muitas tem um, linhas, se, muitas. se tem uma, se tem um assunto bíblico que tem divergências, teologia, viu? Cada igreja aí pega um e cada um, me desculpe o termo, cada um mais louco que o outro.
É tanto que existe no mínimo 5 escolas ou 6 escolas conhecidas, embora tenha as outras, tá? De 5 a 6 escolas conhecidas Que se acerca do destacam, assunto. né? Tipo, a milenista, Neso, dispensacionalista, futurista, historicista, tá? Tudo isso são escolas de raciocínio teológico que interpretam de forma diferenciada a visão apocalíptica, ok? Tem E uma também tem os que sugestão não aqui, crê. e tem os que chamamos de misto, que é uma linha de teologia escatológica nova agora, que é mista, tá? Que é uma visão panorâmica de todas elas. Eles absorvem o que é coerente em cada visão, junta e expõe a sua tese, tá? Nós temos uma sugestão aqui sobre arrebatamento, né? A irmã Bia sugeriu É, arrebatamento. foi, tema arrebatamento. E é, Aí a área como do é que pastor fica isso Enos. aí? Mais algum irmão Os toques tem lá. alguma pergunta? Que a live está ficando um pouco longa, já é quase 1h40 que estamos aqui. Glória a Deus. Opa, é mesmo, mas, meu Deus. Eles estão tendo para já a escatologia, pastor. Oi. Responda aí a Jerusalém Araújo, pastor, por favor. Deixa eu ver a pergunta que eu não estou vendo, não. Viu? Veja, essas divergências, é assim, dependendo da linha que foi ensinada, você vai acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? A outra linha que crê que já aconteceu, né? Que o diabo já está preso, já estamos vivendo um milênio. Tem igreja que acredita que nós já estamos Os vivendo um milenistas, né? milênio. Tem outros que acreditam no advento, né? Que Jesus marcou, ele deu um código cifrado, dia tal, hora tal, no lugar tal, e aí crê no advento. Esses pontos não fazem com que você se desvie, esses pontos, mas leva você ao erro. Se você consultar a Bíblia e fizer uma leitura um pouco cuidadosa na carta de João, né, você vai perceber que algumas informações, né, apesar de muita figura de linguagem, você consegue entender as minúcias do que João quer informar ali. Então, você vai perceber que a igreja não entra nessa, tá certo? Você vai perceber isso. Apesar que hoje eu digo muito para muita gente assim, cuidados com os formadores de opinião sobre escatologia, tá certo? Eu já disse até para o pastor Enos, escatologia não é uma ciência exata. Escatologia vem muito do seu entendimento de Daniel, do seu entendimento de Ezequiel. Isso vem muito de muito estudar, de muito ler e trazer para seu coração uma linha, tá certo? É esse o meu conselho, tá certo? É importante enfatizar, pastor, que a escatologia, para os irmãos compreender melhor, ela é uma matéria progressiva, ok? Ela é Isso. uma A matéria revelação é progressiva. progressiva. Sempre vai estar havendo novos entendimentos acerca do assunto. Sim, a dúvida traz confusão em um mundo já bastante confuso. Sim, o que acontece hoje, Jesus, é que muitos cristãos, muitos crentes, em vez de parar para
examinar a escritura, ler, observar, examinar, como já falei, prefere ir vive uma vida que nós chamamos de piolho, né? Pela cabeça dos outros sem examinar. Jesus disse assim para os fariseus, se não me engano, no capítulo 10 diz, errais por não conhecer a escritura e o poder de Deus. É importante, pastor Alisson, informar aos irmãos que a escritura ela não é difícil. Os temas são polêmicos por conta das diversas visões acerca do assunto. Mas a escritura não é difícil, basta querer. Pastor Enos, se você puder repetir, Sim. pode repetir, porque deu uma travada aí, viu? Pronto, foi dito aqui, a dúvida traz confusão em um mundo já bastante confuso. É o que eu falei anteriormente. Ciência em das pessoas estudar a questão, procurar conhecer a escritura, que vivemos uma época em que os crentes andam preguiçosos, não sentem prazer em examinar a palavra de Deus. Por conta disso, há muita dúvida, há muita confusão, porque a escritura não é difícil de interpretar. Difícil é algumas interpretações oriundas de alguns ministros. Se eu não me engano, em João capítulo 10, errais por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus. Deu para entender? Saiu o áudio direitinho? Saiu. A grande questão hoje dos ditos cristãos, evangélicos, protestantes, como você queira se denominar, é a meditar a palavra de Deus e ore para aquilo trazer paz ao seu coração. Uhum. Porque hoje ninguém quer parar para isso mais não. Quer ouvir de outros e outros. Meu pastor, eu quero agradecer a oportunidade que o senhor me concedeu e ao nosso canal, de ter a tua presença aqui, uma vez que eu considero muito, né, como meu mestre, para aprender alguma coisa mais difícil eu consulto, E agradeço ao senhor por a sua disposição e poder estar conosco aqui participando dessa live. Que Deus abençoe o senhor. Amém. Amém. Espero que, com certeza, a live foi bastante produtiva. Jesus. O senhor pode fazer as suas considerações finais? Vou compartilhar. Que depois das suas considerações finais eu vou falar com os irmãos acerca do tema que será abordado no próximo sábado, querendo Deus. Amém. Eu quero dizer para a igreja que nos ouve, né? Agradecendo a oportunidade aí de estar com os irmãos juntos. Espero chancelado, né? Essa palavra que Deus nos deu hoje, acerca de dizer que Deus, em seu caráter, ele é muito, mas ele é muito, muito bom. Deus é bom. Lá em Tiago vai dizer que Deus não há sombra de variação nele. Deus não é homem, né? Para ter essa variação. Ele é estável. Ele é. Diante disso, eu quero agradecer a oportunidade, estar com o pastor que se dedica a estudar, que é um pastor mestre, né? Pastor aí autodidata na palavra de Deus, que é o pastor Enos, né? Que se esforça, que vocês valorizem isso no seu pastor, porque é raro isso acontecer, tá certo? Lembre-se que o conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Então, vá lá e toda vez que você me convidar,
se eu tiver à disposição e o assunto caber na minha Bíblia, né? Eu estou à disposição do irmão para juntos estar sempre debatendo a palavra de Deus. Eu agradeço à Igreja de Jesus e fique com Deus. Amém. Meus irmãos, esse é o nosso momento porta da palavra. Como tem por costume, sempre, pastor Adson, livros acerca do assunto, eu quero sugerir o livro que o senhor me mostrou logo cedo, sobre calvinismo. Mostra aí, por favor. Eu quero sugerir para os irmãos, tá? Comprar esse As livro Antigas aí. Doutrinas da Graça. Pronto, tá aí. Essa é a nossa sugestão de hoje. Tá? É um livro barato, não é caro, ok? Os irmãos podem adquirir e tirar E suas tem esse aqui, ó, e tem esse que é um livreto, certo? De Charles Spurgeon. Lembra dele, né, pastor Enio? Lembra dele, né? É isso Charles aí. Spurgeon. Meus irmãos, eu quero agradecer pela a participação de todos, tá? Irmão Mirabel, o irmão Júnior. Entrou também agora o pastor Nascimento, do Rio de Janeiro. Pai do Senhor, meu pastor, em nome de Jesus Cristo, tá? Sábado estaremos discutindo sobre o arrebatamento, o rapazo, tá? Uma vez que sábado passado eu entrei um pouco nesse assunto, né? Só que não deu para comentar mais sobre ele porque eu perdi os comentários, não estava vendo. Mas vamos falar assim sobre o arrebatamento da igreja no próximo sábado, em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos desde já, tá? Tá gravado no Facebook. E se esse vídeo ajudou na compreensão da palavra a você, meu irmão, a minha irmã, também vai ajudar outras pessoas, tá? Se você entende que isso pode acontecer, compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, do Facebook, até pelo Instagram, tá? Em nome de Jesus Cristo, para que outras vidas venham a ser alcançadas acerca do esclarecimento com relação à palavra de Deus e com esse assunto que é de cunho muito polêmico acerca da predestinação e livre-arbítrio. Explicando para os irmãos que não podemos entrar no assunto minuciosamente. O que nós fizemos aqui foi um apanhado de assuntos, tá? Para que os irmãos pudessem, pelo menos, ter uma visão do que é esse tema predestinação. Ok, meus irmãos? Um abraço a todos. Meu pastor, Deus abençoe ao senhor, a sua família. Em breve, Amém. vamos marcar live para falar sobre a eclesiologia, né? Sobre a situação da igreja. Nós vamos marcar esse dia aí. Tá? Nossa, Aos irmãos da nossa igreja. Tá certo. Aos irmãos da nossa igreja, teremos culto amanhã, 3h30 da tarde, tá? Então, participa conosco. E aos demais irmãos, Deus abençoe, um abraço. E esse é o nosso momento porta da palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as duas consolação e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e para sempre. Só os que crêem dizem amém. Deus abençoe a todos. Até Amém. a próxima live, querendo Deus, em nome de Jesus. Como eu sempre digo da nossa igreja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe.